A gestão, por gestão eu entendo um processo, né? Então você tem que ter desde a preparação para estar preparado, porque as crises acontecem, elas são inerentes a qualquer tipo de atividade. Então, preparar-se para enfrentar uma crise é fundamental. Então, o primeiro passo é preparar-se. O segundo passo é monitorar. Hoje eu percebo que a maior parte das empresas está falhando muito mais nesse monitoramento do que na preparação e no gerenciamento da crise propriamente dito. E por monitorar, o que eu entendo? Monitorar é você perceber os sinais de que as crises podem acontecer. Então, ter mapeado primeiro os pontos de risco. Eles existem, todo negócio tem, toda empresa tem, as vulnerabilidades, o ponto de risco. Então, vou ficar mais atenta a isso. E ouvir os sinais. Então, usar todos os recursos que você tem de diálogo, de recepção de informação, para que isso ajude você a prever que a crise pode estar chegando. E daí eu posso realmente, muitas vezes, atuar antes que aquela situação vire uma crise. Então, monitorar, acompanhar, ouvir. Então, a gente fala muito das mídias sociais hoje, mas a gente está ouvindo pouco os sinais que as mídias muitas vezes estão emitindo. Idem as centrais de relacionamento, né? Você tem casos clássicos de cases que viraram hits até na internet, no YouTube, que podiam ter sido prevenidas se a central tivesse sido ouvida, se os sinais tivessem sido percebidos antes. Então, o processo que eu estava falando da gestão é o preparar-se, o monitorar, o ouvir e depois fazer uma boa gestão a hora que a crise acontece. E por boa gestão de crise eu entendo o seguinte: primeiro, entender que a crise ela demanda uma organização de discurso, uma velocidade de informação. Você tem que informar o mais rápido possível, mas dentro de um conceito planejado. E informar os diversos públicos, envolver os diversos stakeholders. Não adianta você falar só com a imprensa nessa hora, ou muito menos fugir da imprensa, que é o que muitas vezes acontece. Então, essa questão, quando você está preparado, você já tem esse conceito de diálogo com os stakeholders. Daí para frente, na hora da crise, é só você colocar em prática o que os manuais, o que o treinamento, o que tudo já disse. Eu não percebo como uma antítese hoje, não. Eu acho que a coisa já evoluiu bastante. Dimensão real você nunca vai ter, porque inclusive uma das características da crise é a surpresa e cada uma é uma. Né? Não existe cópia, você não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, nem para a crise, nem para a gestão da crise, muito menos. Então, não tem como você prever 100% como vai ser a crise. Se você tiver mapeado os teus pontos de risco e tiver monitorando, isso vai garantir para você muito mais tranquilidade. A hora que a crise vem, ela já está um pouco mais clara para você. Você já conseguiu se preparar um pouco mais, mas 100% é impossível. Uma coisa importante, quando a gente avalia a crise dos outros, é a gente ver como que a gente está analisando. Então, se eu estou analisando como mera espectadora, tudo bem, com a minha formação em comunicação, com a minha experiência em gerenciamento de crise, com as crises que a gente já teve que gerenciar, é uma coisa, mas de qualquer forma, eu estou olhando do lado de fora. Então, eu tenho um olhar externo, eu não sei os bastidores, eu não tenho todas as informações, então isso eu tenho que ter claro quando avalio. Porque a gente corre sempre o risco de estar criticando o gerenciamento de crise do outro. Essa questão de se preparar para a crise já faz parte dos negócios. Eu arriscaria dizer que 80%, 90% das empresas já tem isso no seu planejamento, na sua estratégia, o estar preparado para a crise. Então a coisa mudou muito e vem mudando muito. A questão da contratação de um serviço externo é bastante importante no gerenciamento de crise. Por quê? Porque a crise tem um componente emocional muito grande. Então, quando você está no meio dela, a tua visão está deturpada pela sua emoção,
pela emoção, pelo desgaste físico, desgaste emocional. Ela mexe muito com os indivíduos, não com os profissionais, com o indivíduo. Então você ter essa consultoria externa, ela vai ajudar muito a limpar toda essa pegada emocional que é muito característica da crise. Então esse é o primeiro ponto. O consultor externo, ele tem técnica e ele tem um olhar não contaminado, seja pela emoção, seja pelo dia a dia da empresa. Então, a questão de você contar com um parceiro externo no momento de gerenciamento de crise é muito importante. Ele vai dar muita segurança para você, porque ele já tem essa bagagem e ele é formado exatamente para isso, para não ter essa contaminação emocional. A gente está passando por um momento bastante complicado, que é essa questão das mídias sociais. Tem muita empresa que fecha acesso às mídias sociais, que você não pode acessar pelo computador da empresa. Só que, lamento, as mídias sociais você não vai acessar exatamente pelo computador da empresa só. Você tem o seu smartphone, que você vai falar o que você quiser, a hora que você quiser e como você quiser. Então, essa questão de como lidar hoje com a informação é uma coisa que está todo mundo aprendendo junto. E essa questão do funcionário, do colaborador no momento de crise, ele é um stakeholder importante. No comitê de crise, uma pessoa vai ficar responsável exatamente por disseminar as mensagens para ele, sempre dentro da estratégia que está sendo montada. Então ele vai ter acesso às informações, e quando eu falo informação, eu estou falando de verdade, tá? Porque não tem como você maquiar, não tem como você mentir no momento de crise. Quem acha que pode fazer isso, lamento informar, mas no momento seguinte será desmentido. Então, o colaborador, ele vai ter as informações disseminadas no mesmo tempo que os outros públicos e com um texto e um discurso próximo ao cotidiano dele. Porque ele também pode estar afetado, depende da crise, ele pode estar sendo afetado diretamente, ou a comunidade vizinha onde a família pode morar. Então ele é um stakeholder extremamente importante. E as empresas estão realmente mais alertas a isso. Quanto mais próxima e pessoal essa comunicação, mais credibilidade ela vai ter. Então a comunicação face a face, ela é importante sempre. Então você preparar os supervisores para que eles possam passar a mensagem na forma deles, na linguagem deles, na postura deles, mas que eles saibam que estão disseminando, mais credibilidade você vai ter, mais segurança o empregado também vai ter nessa informação. Então, mesmo sendo esses empregados que estão mais distantes, eles têm seus supervisores e existe uma forma de diálogo e de contato com eles. Eles não ficam as horas todas embaixo da terra, certo? Eles têm os momentos de lazer, de café, de almoço, tá, e ao contato com o supervisor. Então, quanto mais pessoal a informação hoje, melhor. Mais credibilidade, mais próxima ela vai ser e mais o colaborador vai se sentir de fato informado e cuidado pela empresa naquele momento.